Olá, quarto ano, vamos para nossa aula de Geografia. Hoje nós iremos falar sobre a divisão política do Brasil. E esse conteúdo ele está nas páginas 56 e termina lá na página 57. Olha só. A divisão territorial política, ou seja, a divisão política do Brasil. Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exerce a sua soberania e que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios possuem uma área delimitada por terra ou por água, demarcando os seus limites. Chamamos de limite a demarcação territorial entre as duas áreas vizinhas. E esse limite ele é definido normalmente por lei, de qualquer uma das instâncias da administração pública. Ou seja, essa lei pode ser definida por uma lei municipal, uma lei estadual ou uma lei federal. Municipal de município, federal, estadual de estado, federal do país, tá bom? Na esfera da divisão política, os contornos dos municípios são conhecidos como limites, os dos estados conhecidos como divisas e dos países como fronteiras. Então, olha só, a divisão lá do território do Brasil, a divisão entre município é chamada de limite. A divisão entre estados é chamado de divisa. E se for uma divisão entre dois países, nós chamamos de fronteira, tá bom? Então, a nomenclatura é diferente dependendo do local, tá? O território do Brasil pode ser estudado em seu aspecto político e administrativo, e também em sua dimensão natural, econômica e populacional. Além da divisão política em unidades federativas, que constituem estados divididos em municípios, e o Distrito Federal, existe uma divisão com base nas macro-regiões. Então, o Brasil, além de ser dividido em estados, municípios, né, e Distrito Federal, que o Distrito Federal, a gente vai ver que o Distrito Federal, ele fica dentro de um estado, tá bom? E, além disso tudo, o Brasil também ele é dividido em macro-regiões, ou seja, em regiões maiores, que nós iremos ver agora na próxima página. Olha só. As regiões do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Dessa forma, é mais fácil estudar e organizar e administrar o nosso país. Muita gente tem o costume de dizer, fulano mora lá no norte e acha que o norte é a parte onde tem o Ceará, onde tem a Bahia. Não, a região norte é a região lá do outro lado, onde tem Manaus, Rondônia, Roraima, Amazonas. Amazonas é um estado, tá bom? A Amazônia é a floresta, então é diferente, tá? Então, a primeira região que o nosso livro traz pra gente é a região norte. Que a região norte ela é a maior região do Brasil. Ou seja, ela que tem a maior extensão, o tamanho dela da região norte é a maior. Ela é formada por 7 estados. Então, a região norte do Brasil é formada por 7 estados. Quais são esses estados? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Tá? E grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. Então, foi o que eu disse. Amazonas é um estado. Floresta amazônica, a Amazônia, é uma outra coisa, é a floresta. E sim, a floresta amazônica está situada na sua maior parte dentro da região norte do Brasil, tá? Então, a região norte do Brasil é aquela ponta lá do outro lado, lá em cima, onde fica o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ou seja, a região norte ela é composta por 7 estados. Depois nós temos a região nordeste, que é uma região com o maior número de estados. Ou seja, diferente da região norte, que tem a maior expansão territorial, ou seja, tem maior número, maior espaço. A região nordeste ela é menor, porém tem o maior número de estados, ou seja, tem muitos estados na região nordeste, mesmo tendo um espaço, uma extensão menor. Olha só, são 9, diferente da região norte, no nordeste nós temos 9 estados, que são eles:
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 9 estados compõem a região Nordeste. E ela é famosa pelas suas belas praias, né? Muita gente viaja para a região Nordeste, né, para conhecer. E as pessoas que moram lá, elas podem desfrutar de praias lindas, né? Que são muito famosas pelas belezas dela. Depois nós vamos para a região Centro-Oeste, que é esse quadradinho aqui, roxinho. Olha só. A região Centro-Oeste ela é formada por 3 estados, somente: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e pelo Distrito Federal, onde encontramos a capital do Brasil, Brasília. A pecuária é a atividade econômica que se destaca nessa região, com a criação do gado bovino. Então, a característica dessa região, né, a atividade econômica dessa região é a pecuária. O que é pecuária? É a criação do gado, a criação do boi, né, do bovino. Então, nessa região, a predominância da economia é essa criação. E nessa região só temos 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nessa região temos também o Distrito Federal. E dentro do Distrito Federal fica Brasília. E Brasília é a capital do Brasil. Combinado? Entendido? Agora nós iremos para a região onde nós moramos, a região Sudeste. É a região Sudeste. E na região Sudeste nós temos apenas 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. É onde nós moramos. Nós moramos na região Sudeste. Nós moramos no Rio de Janeiro. Olha só como está escrito. É formada por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa e apresenta a economia mais desenvolvida do país, com destaque para a metrópole nacional, São Paulo. Então, apesar de ter apenas 4 estados, a região Sudeste é a região mais populosa, ou seja, é a região que tem o maior número de pessoas morando. E também é a região mais desenvolvida, ou seja, que tem a economia um pouquinho melhor. E o maior destaque é São Paulo, né? São Paulo é a metrópole nacional e fica situada na região Sudeste. E por fim, nós temos a região Sul. A região Sul ela tem apenas 3 estados, que são Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a região Sul é aquela região que fica lá na parte de baixo, é a região com a menor extensão de terra do país e também é a região mais fria, é a região onde mais faz frio, é a parte mais baixa do Brasil, tá bom? Então, a região Sul, ela possui apenas 3 estados, mas é a região mais fria e também é a região com o menor número de extensão de terra, tá? Bom, tem atividade no nosso livro, tem atividade no nosso caderno, tem folhinha. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que eu tentei passar para vocês. Se houve alguma dúvida, se ficou alguma coisa assim, alguma dúvida, eu peço, por favor, que vocês entrem em contato comigo para eu poder ajudar vocês de uma melhor maneira, tá bom? Ó, super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.